O Homem do Céu, capítulo 21. Preso pela terceira vez, o pior momento da minha vida. Desmendores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Em março de 1997, 11 líderes de igrejas domésticas se reuniram na cidade de Zhengzhou, capital da província de Henan. Pretendíamos nos reunir em um apartamento que ficava no segundo andar de um prédio. Convidamos uma irmã chinesa, americana, idosa e os agentes do governo a seguiram até o local da reunião. Não sabíamos ainda, mas o irmão Xu e vários outros líderes já haviam sido presos antes de chegarmos ao apartamento. Oficiais armados de segurança pública se esconderam no apartamento e ficaram nos esperando. Era uma noite muito escura e chuvosa. Telefonei para o apartamento para perguntar se o irmão Xu já estava lá. Não reconheci a voz que atendeu e em seguida falou: "Por favor, suba, por favor." Encontramos a porta completamente aberta. Entramos e fomos recebidos por uma tropa com armas apontadas em nossa direção. Os oficiais foram tirando nossos cintos e usando-os para prender nossas mãos atrás das costas. Meu único pensamento era fugir. Antes que prendessem minhas mãos, andei para trás rumo à janela. Abri-a o mais rápido que pude. Gritei aos outros: "Corram!" E saltei com os pés na frente. Não podia imaginar que o DSP havia colocado vários oficiais de prontidão embaixo da janela. Despenquei de mau jeito no solo e, por causa da altura, machuquei gravemente os pés. Os oficiais que estavam no térreo não pensavam que alguém seria louco bastante para pular pela janela. Então houve uma breve pausa enquanto eu olhava para eles e eles para mim. Aí todos gritamos de susto. Eles correram até onde eu estava, me seguraram no chão e começaram a me dar chutes e golpes violentos. Pisotearam minhas pernas e peitos com as botas pesadas, puxaram meu cabelo para trás e me deram coronhadas. Senti meus ossos se partindo sob os golpes e chutes brutais. Depois apareceram com o temido cacetete elétrico e usaram os choques para me torturar. O ataque foi tão duro que minha única reação foi me encolher e fixar o pensamento em Jesus, tentando não pensar na dor. Por fim, perdi a consciência. O incidente foi tão violento que só não morri por milagre. Mais tarde, as palavras do salmista me vieram à mente: "Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra." Salmo 124, versos 2 a 8. Acordei em uma cela no quartel-general do Departamento de Segurança Pública da cidade de Zhengzhou. O irmão Xu e outros líderes estavam comigo. Eu me encontrava coberto de lama das botas dos oficiais. Minhas orelhas estavam inchadas por causa da surra e eu não conseguia ouvir muito bem. Ficamos sabendo que a ordem para nos prender viera do governo central de Pequim, que havia descoberto que planejávamos nos unir. As igrejas domésticas, isoladamente, já representavam um espinho na carne para o Estado comunista ateu. Sendo assim, a perspectiva do que poderia acontecer se nos uníssemos gerou terror nos escalões mais altos do governo. A ordem de Pequim determinava que as autoridades da província de Henan deveriam tratar nosso caso com extrema seriedade. Os governantes desconheciam que o reino de Deus não é deste mundo e temiam que os debates sobre a unidade resultassem em um partido político de oposição que poderia ameaçar a estabilidade do país. As autoridades filmaram e fotografaram nossa detenção. A notícia vazou da China para o resto do mundo. Sofremos torturas horrendas. Fomos algemados e amarrados juntos com cordas e depois surrados com varas e cacetetes. Não ficaríamos surpresos se nos levassem e nos executassem sem nenhum aviso.
Os oficiais viajaram para a minha cidade, Nanyang, 3 dias depois que fomos presos, a fim de tentar recolher provas contra mim. Chegaram lá e encontraram uma grande reunião com a presença de cerca de 120 crentes, inclusive minha esposa Deling. Prenderam todos, identificaram os principais líderes e os mandaram para a cadeia. Deling estava entre estes. A maioria dos crentes pagou uma multa e foi libertada depois de interrogatório e castigos físicos. Em minha audiência no tribunal, o juiz declarou: Yun, estou farto de você. Vem fazendo oposição ao governo e virando a sociedade de cabeça para baixo há anos. Fugiu da prisão muitas vezes. Sua última façanha foi pular de uma janela e quebrar as pernas. Responda, Yun. Se você tiver oportunidade, vai tentar fugir de novo? Pensei um pouco e respondi com a verdade. É uma boa pergunta, senhor juiz. Não vou mentir. Se eu tiver oportunidade, vou tentar fugir. Fui chamado para pregar as boas novas por toda a China e tenho de fazer tudo o que for possível para obedecer ao chamado que Deus colocou em minha vida. Minha resposta enfureceu a todos, juízes, guardas e oficiais do tribunal. O juiz falou com rispidez: Que ousadia falar isso, seu delinquente! Vou quebrar suas pernas definitivamente e você nunca mais vai conseguir fugir. Fui levado a uma sala de interrogatório onde vários guardas me forçaram a sentar no chão com as pernas separadas. Implorei que não batessem minhas pernas fraturadas, mas um homem de aparência sinistra endureceu o coração e pegou o cacetete. Para garantir que eu nunca conseguiria fugir, golpeou minhas pernas repetidas vezes, entre os joelhos e os tornozelos. Dilacerou-as até que eu não suportei mais a dor. Desabei ali no chão, gritando como um animal ferido. A dor excruciante percorria todo o meu corpo e também a mente. Tudo o que eu podia fazer era tentar focalizar o pensamento no Senhor Jesus e em seu sofrimento na cruz. Tive certeza de que iria morrer, mas Deus me sustentou porque ainda não havia concluído a obra em mim. Minhas pernas ficaram completamente pretas do joelho para baixo e perdi a sensibilidade nelas. Meu corpo todo doía e havia hematomas da cabeça aos pés. Entretanto, quando meus torturadores me carregaram de volta para a cela, quis desafiá-los e mostrar-lhes que jamais conseguiriam quebrar meu espírito. Então ri e lhes disse: Muito obrigado pela massagem maravilhosa de hoje. Estou me sentindo bem melhor. Muito obrigado. Depois da audiência, fui transferido com outros irmãos para a prisão de segurança máxima, Xingu. Número 1. Fui para a solitária. Minha cela ficava perto da sala do oficial de plantão e dividia a parede com a do irmão Chu. Os guardas achavam que eu havia enlouquecido e me deram 2 apelidos, louco e aleijado. No dia em que cheguei, eles me espancaram e me interrogaram sem parar, das 8 horas da manhã até a noite do dia seguinte. Organizaram turnos para manter a pressão e me bater durante a noite toda. Não recebi alimento nem água durante todo esse tempo. Todas as vezes que os guardas me acertavam, eu gritava: Salva-me, Jesus! Ajuda-me, Senhor Jesus! Foi a única forma que encontrei para afastar meu pensamento da dor e do castigo que me infligiam. Depois dessa experiência inicial, ficamos trancados nas celas, exceto pelos períodos em que éramos levados para interrogatório a cada 2 dias. Apesar da minha condição, continuaram a me torturar, na esperança de destruir meu espírito. Algumas vezes nos levavam até o posto policial de Dingshui para interrogatório, outras para o quartel-general de segurança pública, Xingu, número 9, a fim de experimentarmos 2 sabores de tortura. Eles gostavam mais de bater na cabeça, nas mãos e nas pernas. Eu não tinha Bíblia, então meditava na palavra de Deus que havia decorado e orava com lágrimas pelas igrejas. Gritava versículos bíblicos o mais alto que conseguia, apegando-me às promessas, como a que se encontra no Salmo 27, versos de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Também cantava bem alto dia e noite. Certa vez o guarda de plantão ficou furioso comigo e me perguntou:
Será que você vai passar o resto da vida aqui, criminoso profissional? Não. Quando chegar o tempo de Deus, serei liberto. Imediatamente respondi. Eu demonstrava coragem e ousadia, mas por dentro estava sofrendo muito. Durante um dos interrogatórios, os oficiais me disseram que eu seria condenado à prisão perpétua, ou se minha atitude melhorasse, poderia receber uma sentença de 10 a 15 anos. Diante de um futuro tão sombrio, murmurei e queixei-me com o Senhor. Cheguei até a acusá-lo. Ó Deus, eu quero apenas servir-te e divulgar teu evangelho, mas agora estou enfiado aqui, nesta cela, e não consigo nem andar. És fraco e não me protegeste. Eu não consegui andar, por isso 3 cristãos, entre eles o irmão Chu, se revezavam para me carregar da cela para a sala de tortura e para o banheiro. Como não estávamos na mesma cela, esperávamos ansiosos esses breves momentos de comunhão. Para irmos à sala de tortura, passávamos por 3 andares, de modo que era a melhor oportunidade para conversar. O irmão Chu pensou em se recusar a me levar para lá, mas eu lhe disse para não se preocupar, pois se ele não fosse, os guardas arrumariam outra pessoa. Frequentemente, os minutos preciosos de que desfrutávamos me fortaleciam para suportar as surras e humilhações que me esperavam na sala escura. O irmão Chu é de falar pouco. Não contou o que estava acontecendo com ele, mas um dia eu o vi retornando à cela. Ele é bem corpulento, corre muito, mas naquele dia mal conseguia se arrastar pelo corredor. Vi então que ele também estava sendo torturado. Às vezes um guarda jovem me carregava. Ele viu que eu sofria muito e sabia que não recebia tratamento médico. Ele me disse com simpatia: estou vendo o homem sofrer verdadeiramente pelo nome de Jesus. Surpreso, fitei o rosto dele. Ele prosseguiu: eu me formei na academia de polícia e vim trabalhar aqui. Sou de família cristã, mas não somos fiéis como você. Por que alguém vai acreditar em Jesus e pregar a mensagem dele, se isso é o que recebe em troca? Você não pode ver nenhum benefício em minha vida agora, mas no futuro receberei uma bênção maravilhosa de Jesus por causa desse sofrimento. Respondi-lhe. Apesar de relutante, o jovem continuou a bater em mim, pois era o trabalho dele. Contudo, sempre mirava as partes do corpo que me causariam menor dor. Colocaram um falso criminoso na cela do irmão Chu. Ele fingia ser cristão, mas ficou evidente que estava ali para espionar e reunir o máximo de informações possível. Era sempre simpático comigo na frente dos outros prisioneiros e perguntava ao irmão Chu: você acha que um vai tentar fugir? Apesar das minhas pernas aleijadas, as autoridades continuavam achando que eu tentaria fugir na primeira oportunidade. Certo dia, na hora de irmos ao banheiro, descobri que o espião se achava muito doente. Estava pálido e parecia prestes a morrer. Falei para o guarda: tenho certa experiência como massagista. Por favor, permita que eu fique 5 minutos com ele e ele vai melhorar. O guarda me carregou até a outra cela. Quando entramos, o irmão Chu me fitou com fogo no olhar. Balançou a cabeça e começou a orar. Orei pelo enfermo em nome de Jesus e coloquei as mãos sobre a cabeça dele. Após alguns instantes, ele exclamou: parece que tem um vento quente dentro de mim. Minutos depois, o guarda voltou e indagou: como vai a massagem? O doente respondeu: vai bem, estou quase curado. O Senhor o curou completamente. Para demonstrar gratidão, ele usou seu dinheiro e sua influência para me dar alimento. Depois desse fato, até alguns guardas me pediram para massageá-los quando sentiam alguma dor, e por isso melhoraram o tratamento que me dispensavam. Embora o homem tivesse sido enviado para nos espionar, Deus usou-o para me abençoar muito. Ele alegava ser crente e disse que sua esposa conseguiria contrabandear uma Bíblia para ele na prisão. O mais provável é que as autoridades tenham lhe dado a Bíblia para ele parecer cristão e conquistar nossa confiança. Como ele não tinha o mínimo interesse em ler a palavra de Deus, peguei-a emprestada e estudava de noite e de manhã. Copiei muitos versículos em pedaços de papel e os passei para os irmãos, a fim de fortalecê-los. Dia depois, o irmão Chu entalhou uma figura na parede do banheiro para transmitir aos crentes que deveríamos permanecer fiéis sem jamais negar o Senhor. Acrescentei as palavras sangue, morte, testemunho sob a figura. Depois, o irmão Chu escreveu uns versículos e umas palavras de ânimo em um pedaço de papel higiênico.
enrolou bem e colocou dentro de um mantu, que jogou para mim, através do corredor. Estava escrito: desde o início da igreja até hoje, todos os que seguem Jesus tiveram de levar a sua cruz e pagar um alto preço. Além disso, deu indicações de que achava que eu deveria tentar fugir caso tivesse chance. As semanas foram passando lentamente e eu me encontrava cada vez mais deprimido por causa da minha situação. Parecia que Deus me rejeitara e me deixara na prisão a fim de apodrecer ali. Minhas pernas estavam aleijadas e meu espírito destruído. À noite apoiava as pernas inertes na parede para tentar diminuir a dor. Minha amada esposa Deling estava na prisão feminina e eu não tinha a menor ideia do que havia acontecido com meus filhos. Foi o pior momento da minha vida. Deling, a sua esposa, assim relata: nossa vida em comum levou nossos filhos a enfrentarem períodos extremamente duros, mas eles receberam muito amor dos nossos companheiros cristãos e isso ajudou a diminuir o sofrimento deles. Nenhum menino da idade de Isaac deveria enfrentar as pressões que ele sofreu. A época mais difícil para ele foi de março a abril de 1997, quando eu e o pai dele fomos presos por causa do Evangelho. Ele tinha apenas 13 anos. Na China, quando o pai e a mãe vão para a cadeia, o Estado tenta assumir a custódia dos filhos e colocá-los em um ambiente protetor. Isso significa lavagem cerebral com ensinamentos ateus e tentativa de isolá-los e levá-los a odiarem os pais. Quando eu e Yun fomos presos, amigos cristãos levaram Isaac e Yilin da nossa vila para Nanyang, onde eles tentaram frequentar a escola com nomes falsos. Entretanto, a polícia de segurança procurava por eles, por isso foram levados para Jinghu, capital de Henan. Mas até lá era arriscado, então nossos filhos foram enviados para uma província distante, Shandong, onde uma família cristã passou a cuidar deles. Foi um tempo de muita tensão para Isaac e Yilin. Em poucos meses foram obrigados a trocar de escola e de cidade 3 ou 4 vezes. Isaac carregava muita responsabilidade sobre os ombros, tão jovens. Cuidava da irmãzinha enquanto tentava entender o que havia acontecido com seus pais. Mais tarde nos contaram que em Shandong ele andava olhando para o chão o tempo todo, com a esperança de encontrar algum dinheiro. A família que os abrigou era muito pobre e mal conseguia comprar comida. Quando fui solta, me levaram de Renan escondida para ver meus filhos. Assim que me encontrei com Isaac, ele falou: mamãe, agora tenho muitas cargas para levar em minha vida. Isaac, você ainda é uma criança. Como pode levar cargas pesadas em sua idade? Perguntei. Meu filho de 13 anos respondeu: papai está preso de novo. Como vamos sobreviver? Estou preocupado com o futuro.